Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu dou sequência às respostas teóricas ao trilema de Agripa, que são o fundacionalismo e o coerentismo, tratando de alguns problemas com o fundacionalismo do Laurence Bonjour, que foi apresentado no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior, nós vimos que o Bonjour considera como crenças básicas, fundacionais, as crenças ocorrentes, aquelas crenças que temos enquanto temos experiências, né? Crenças de um primeiro nível, justamente crenças de primeira ordem. Fundadas sobre essas crenças estariam certas metacrenças, né, que são crenças sobre essas crenças ocorrentes. Por isso, metacrenças, crenças reflexivas, crenças que já são de segunda ordem, porque falam sobre o que estamos experimentando, falam sobre aquilo em que estamos acreditando. O Bonjour tem que lidar então com o fato de que essa crença ocorrente não é conceitual, ela não se articula linguisticamente, ao passo em que a metacrença que se funda nela, que se justifica por ela, é formulada em termos conceituais. Então, como que você poderia, justificar uma formulação conceitual com base em algo que não usa conceitos, que é a nossa experiência direta dos objetos? Para o Davidson, por exemplo, o filósofo Donald Davidson, só pode existir uma relação causal entre as nossas experiências e essas crenças linguisticamente, conceitualmente formuladas. Não poderia haver uma relação de inferência, uma relação de justificação entre esses tipos de crença que pertenceriam então a categorias distintas, a ordens distintas de conteúdos mentais, né? O Bonjour justamente se volta contra essa posição do Davidson, né? E nos diz que essa relação não é meramente causal. Quando nós descrevemos o que estamos experimentando na forma proposicional das metacrenças, nós sabemos que tipo de experiência precisa estar ocorrendo para que essa formulação seja justificada. Por exemplo, não tem sentido eu olhar para algo como esse copo, e dizer: estou vendo uma Ferrari, estou vendo uma jamanta, estou vendo um hipopótamo. Eu sei que tipo de experiência eu precisaria estar tendo para que eu pudesse descrevê-la como um hipopótamo. Então, eu sei que o tipo de experiência que eu tenho agora é o tipo de experiência que eu preciso descrever, por exemplo, como um copo. Quer dizer, a experiência limita as descrições que eu posso dar dela. Ela não permite que eu possa elaborar qualquer tipo de metacrença e considerar correta essa elaboração. Então, existe um controle dessa metacrença baseado nas crenças ocorrentes. Mas é claro que isso também não significa afirmar que eu posso esgotar o conteúdo de uma crença ocorrente em uma metacrença, A metacrença é limitada, é claro, é como se eu pudesse descrever de infinitas maneiras uma dada crença ocorrente. Por exemplo, tem muita coisa que eu poderia dizer a respeito desse objeto, a respeito da percepção incorporada que eu tenho dele agora, e eu escolho simplesmente dizer
é um copo, eu poderia dizer é um recipiente com um determinado peso, eu poderia mencionar cores, eu poderia mencionar forma, eu poderia mencionar textura. Então é claro que nós nunca conseguimos esgotar nas nossas metacrenças, nas nossas crenças proposicionais, toda a riqueza, toda a diversidade, toda a multiplicidade de uma experiência. Então, o Bonjour não está nos passando isso, ele não está defendendo isso. Ele não está defendendo uma adequação absoluta entre o conteúdo da metacrença e o conteúdo da crença ocorrente. Ele está reconhecendo a maior riqueza da crença ocorrente e a impossibilidade de que a metacrença capte toda essa riqueza. É claro que a metacrença sempre faz uma seleção daquilo que ela irá traduzir para a linguagem, trazer da experiência para a linguagem. Ela sempre é reducionista nesse sentido, mas isso não significa dizer que qualquer metacrença poderia ser elaborada a partir de uma dada crença ocorrente, né? Como eu falei, existem certas formas em que a crença ocorrente tem que se dar, ela tem que ser de uma certa maneira para que certas metacrenças estejam justificadas. Para que eu diga, eu estou segurando um copo, eu tenho que ter uma experiência com certas características, de um certo tipo específico. Não é qualquer crença ocorrente que serviria para que eu dissesse, eu estou segurando um copo, eu estou vendo um copo. Então, o fato de uma metacrença não conseguir esgotar uma crença ocorrente, não quer dizer que ela não possa ter uma relação de justificação com ela. Não quer dizer que ela não esteja sob o controle, né? Estou usando essa expressão para explicar o que o Bonjour quer dizer, né? A metacrença está sob o controle, digamos assim, da crença ocorrente, e isso nós podemos considerar uma relação de justificação e não simplesmente uma relação causal entre conteúdos mentais, como queria o Davidson. Mas aqui, mesmo que nós aceitemos que o Davidson está errado e que o Bonjour tem razão em descrever essa relação da crença ocorrente com a metacrença como uma relação de justificação e não meramente como uma relação de causa e efeito entre dois estados mentais, mesmo assim nós ainda temos uma dificuldade que o Bonjour reconhece, assim como ele reconhece não ter ainda uma resposta adequada a essa dificuldade neste texto que eu estou apresentando, que é a dialética do fundacionalismo e do coerentismo. A dificuldade é justamente o retorno do ceticismo cartesiano. Então veja que ele está tentando resolver o trilema de Agripa, só que ele acaba esbarrando lá no final da argumentação dele com aquele outro grupo cético, que é o grupo dos argumentos cartesianos, né? O ceticismo cartesiano. Porque o problema do mundo exterior retorna aqui. A ideia é justamente porque ao fazer essa descrição das minhas crenças ocorrentes, nessas metacrenças, que são essas crenças conceitualmente formuladas, eu poderia acreditar que eu estou de fato descrevendo um mundo exterior à minha mente, um mundo independente da minha mente. Como explicar isso, né? Como que o fundacionalista poderia nos mostrar que essas crenças básicas que nós temos nas crenças ocorrentes, de fato são crenças adequadas a uma realidade independente da mente que as tem, né?
Como provar então que as metacrenças no final descrevem a realidade, não descrevem simplesmente percepções nossas ou como essa realidade aparece para nós. Como que nós então podemos dizer que a metacrença descreve uma realidade objetiva e não descreve apenas o conteúdo da nossa mente, né? Sendo que esse conteúdo poderia surgir de diversas formas que não o contato com uma realidade correspondente a essas crenças ocorrentes. Aqui, o Bonjour justamente acredita ou prefere, né, aquela alternativa que nós chamamos de inferência para melhor explicação. Mas eu já apresentei as críticas a esse argumento no vídeo que tratava das respostas teóricas ao ceticismo cartesiano. Ali nós tínhamos justamente 3 grupos de respostas teóricas ao ceticismo cartesiano, né? O realismo direto, o fenomenalismo e a inferência para melhor explicação. E na ocasião eu até mencionei que o Bonjour favorecia a inferência para melhor explicação. Então eu expliquei do que se trata naquele vídeo, bem como apresentei a crítica do Michael Williams a esse tipo de argumento da inferência para melhor explicação. Por isso, para que este vídeo não fique mais longo do que pode ser, eu remeto vocês àquele vídeo para que vocês compreendam então este ponto. É o vídeo Respostas Teóricas ao Ceticismo Cartesiano, cujo link inclusive eu coloco para vocês para facilitar a vida de vocês aqui em cima, tá? Então notem que o Bonjour acaba precisando desse argumento, né, como uma saída para um problema final que surge para o fundacionalismo experimental que ele defende. O Bonjour precisa responder ao ceticismo cartesiano, precisa da inferência para melhor explicação, para que ele possa defender até as últimas consequências o seu fundacionalismo experimental. Então, vamos considerar aqui que seja plausível aquela resposta que está neste outro vídeo do Michael Williams para esse argumento do Laurence Bonjour. E aí, nesse caso, nós temos que considerar uma alternativa ao fundacionalismo, né? Porque se o fundacionalismo acabar batendo numa parede, se ele acabar nos levando a um beco sem saída, que seria o ceticismo cartesiano, nós teremos justamente que explorar a alternativa a ele. E essa primeira alternativa, uma alternativa menos radical, podemos dizer assim, porque ainda pode ser uma alternativa talvez internalista, né? Seria justamente o coerentismo. Coerentismo, então, é a outra resposta teórica possível ao trilema de Agripa. Se nós não pegarmos a via do pressuposto dogmático, vamos lembrar mais uma vez o que é o trilema de Agripa, né? Antes de tudo. Então, você tem um trilema de Agripa quando você procura justificar a sua crença. O cético demanda que você apresente razões para aquilo em que você acredita. E então você acaba se enroscando e se envolvendo em 3 possibilidades, todas elas, na verdade, problemáticas, todas elas defeituosas. Então, uma primeira possibilidade é que você não acabe nunca de dar razões. Você sempre tem que dar uma razão para aquela razão que você apresentou para uma crença e assim por diante, num processo inesgotável. Então, nenhum filósofo quer essa via, né? O fundacionalismo explorou uma outra possibilidade, tentou consertar, digamos assim, um defeito em uma outra possibilidade,
que é aquela de você simplesmente parar de dar razões. Então o cético diz: olha, você está sendo dogmático, né? Você simplesmente escolheu essa razão para chamar de última, você teria que dar uma razão para ela, mas você se negou a dar. Então você aqui tem um pressuposto dogmático, você interrompeu arbitrariamente a cadeia de razões. Nós já vimos que o fundacionalismo tenta mostrar que essa interrupção não é arbitrária, não é dogmática, que existem realmente crenças básicas nas quais nós podemos parar o processo de dar razões, de justificar crenças. Mas nós vimos que o fundacionalismo tem os seus próprios problemas, talvez não seja uma empreitada assim tão bem sucedida. Então agora nós vamos investigar a terceira possibilidade, né, do trilema de Agripa, o terceiro problema nesse trilema, que é aquele que nós teríamos um círculo vicioso. Ao darmos razões para aquilo em que acreditamos, nós acabamos nos enredando em um círculo porque nós citamos como premissa do nosso argumento aquilo que em algum ponto da argumentação era justamente a conclusão a ser justificada. Então, a mesma proposição que aparece para ser justificada também apareceria no nosso argumento como justificação. Isso seria um círculo vicioso. E o coerentismo escolhe esse pé do trilema de Agripa para tentar salvar, para tentar mostrar que não é necessariamente uma saída defeituosa, que isso pode ser uma saída proveitosa, né? Justamente porque você poderia justificar crenças, não simplesmente, é claro, de uma maneira circular. Da mesma maneira que o fundacionalismo não é a simples defesa de um pressuposto dogmático, é uma tentativa de mostrar que não há dogmatismo na aceitação de certas crenças como básicas, né? O coerentismo também quer mostrar que a justificação de crenças pelo seu pertencimento a um todo de crenças, a um certo conjunto de crenças, não envolve necessariamente uma circularidade viciosa, né? Então, o coerentismo escolhe essa via que o cético diz que é a via do círculo vicioso e tenta mostrar, não, isso não nos levará necessariamente a um círculo vicioso. Nós podemos pensar que as nossas crenças têm relações mútuas de justificação, uma funciona na justificação da outra, sem que nisso haja um círculo vicioso. Então, essa é a hipótese coerentista. Então, no coerentismo, você não tem uma justificação linear das crenças, né? Você tem uma teoria holística do conhecimento. A ideia é que uma crença se justifica por pertencimento a um sistema de crenças que preenche certos requisitos, que satisfaz certas condições. Claro que também não basta pertencer a qualquer conjunto de crenças, né, que seja, por exemplo, todo incoerente, por isso o nome, né? Não adianta simplesmente a crença fazer parte de um grupo qualquer de crenças. Esse grupo de crenças tem que formar um sistema que satisfaz certas condições e então a crença está justificada por ocupar um lugar coerente dentro desse sistema. Um ponto importante aqui é que a gente não confunda coerência, como entendida pelo coerentismo, simplesmente como uma consistência lógica, como a ausência de contradições. Se isso fosse o caso, nós poderíamos considerar que a nossa crença está justificada, que podemos ter essa crença como uma crença verdadeira, simplesmente porque ela está num universo de fantasia, né, que é bem construído, né? Você tem um Tolkien, por exemplo, que consegue construir
construir na imaginação todo um universo com territórios, com línguas, né? Cria um mundo na sua imaginação. Eu não sou uma estudiosa do assunto, eu não sei se encontraram contradições internas nesse universo, mas vamos imaginar que não tenham encontrado, né? Vamos imaginar que todo aquele universo do Senhor dos Anéis seja um universo realmente rico, com todas as suas partes consistentes entre si. Se fosse só isso que o coerentismo exigisse para que uma crença estivesse justificada, então você poderia acreditar na verdade de qualquer declaração dada no âmbito desse universo de fantasia, né? Qualquer coisa que você lê num livro de fantasia bem construído, você poderia acreditar que é verdade. Então é claro que não pode ser simplesmente isso. Você não pode entender o coerentismo como a mera consistência interna de um sistema de crenças. Aqui, por exemplo, é muito importante para o coerentista o ideal da ciência unificada, né? A ideia de que você tem certas ciências mais ligadas à cultura, ao ser humano, às ciências sociais, que podem ter as suas premissas, seus primeiros princípios explicados por outras ciências como a biologia, por exemplo, né? Uma psicologia mais empírica. E então os princípios últimos da biologia poderiam depender, por sua vez, da química. Então a química explicaria a biologia, a química, por sua vez, poderia ser explicada pela física, e a física poderia então ser unificada em uma única teoria. A gente sabe que hoje em dia é uma dificuldade, né? Não existe, pelo menos até onde eu sei, não existe uma teoria, pelo menos experimental, da física, uma teoria que possa ser testada de fato em experimentos, né, que unifique todas as forças da física. Então você tem, por exemplo, a relatividade especial explicando uma força, e você tem a teoria quântica explicando outras forças. Isso sim, forças fundamentais, claro. Isso sim é um problema para o coerentismo. O coerentismo precise que essas teorias sejam unificadas em uma única teoria física. Então veja que não é uma teoria epistemológica, né, que exige tão pouco como a consistência de um mundo de fantasias. Na verdade, exige até mais do que aquilo que a ciência é capaz de oferecer hoje, né? A ciência de hoje aparentemente não satisfaz esse ideal da ciência unificada, que seria um ideal justamente coerentista. Com isso, você tem também que a ideia de explanação científica é muito cara ao coerentismo, né? Essa ideia de que essa multiplicidade de fenômenos empíricos que nós temos diante de nós na experiência pode ser unificada em alguns poucos princípios. Quanto menor o número de princípios, melhor. Então, a ideia de uma explanação científica é justamente a ideia de que um fato particular, um fenômeno particular, tem a sua existência explicada a partir de uma lei geral empírica e circunstâncias específicas. Por exemplo, eu não vou derrubar nada aqui no meu escritório agora, porque eu não vejo nada que não poderia quebrar, né? Mas, poderia derrubar esse estojo aqui. Vamos ver. Tá, pronto. Ok, caiu um negócio aqui. Por que caiu? Eu poderia citar algo, sei lá, como a lei da gravidade, né? Isso é uma lei geral, e eu poderia adicionar circunstâncias específicas, que foi justamente o fato de eu ter segurado numa determinada posição, de eu ter soltado, e com isso eu explico esse fenômeno da queda do estojo diante de vocês. Então, o fenômeno da queda, ele é passível de uma explanação apelando a uma lei geral
e circunstâncias específicas, as condições que de fato foram satisfeitas aqui nesse experimento que eu fiz diante das câmeras, né? Então, esse conceito de explanação, de que os fenômenos podem ser explicados por leis cada vez mais gerais, é uma ideia muito cara ao coerentismo. Então, não basta que as nossas crenças tenham quaisquer relações entre si. Não basta simplesmente que uma crença não entre em contradição com a outra. As crenças precisam ter essas relações mais fortes entre si, que são relações de explanação. Isso significa também dizer que o coerentismo precisa então de um sistema que tenha um número mínimo, idealmente um sistema que tenha 0 anomalias. O que são as anomalias? São justamente aqueles fenômenos que não são suscetíveis à explanação. Aí você pode pensar o seguinte: por que a gente acredita então na ocorrência desses fenômenos? Se eles não têm relações de explanação com as nossas outras crenças, será que o coerentista não deveria simplesmente dizer que essas crenças nesses fenômenos anômalos não são crenças falsas, não constituem então conhecimento? Não é tão simples assim, justamente porque esses fenômenos que representam anomalias têm relações importantes com outras crenças do nosso sistema de crenças. Por exemplo, vamos imaginar que em vez de ter caído, esse estojo tivesse saído voando aqui na hora que eu soltei. Em vez de ir para baixo, foi para o teto, Isso seria uma anomalia. Eu não poderia simplesmente dizer isso não aconteceu então? Bom, primeiramente eu estou diante de uma câmera, então eu poderia olhar o que foi registrado na câmera. Eu poderia assistir o vídeo, e constatar que não apenas eu vi que o estojo subiu, mas no vídeo isso também fica registrado. E eu poderia inclusive mostrar esse vídeo para outras pessoas que poderiam confirmar que de fato estão vendo no vídeo aquilo que eu estou vendo. Também seria possível, agora não é o caso, Estou sozinha aqui no meu escritório gravando esse vídeo, mas poderia haver várias outras pessoas aqui. Se nós não estivéssemos passando por essa terrível pandemia, eu estaria estaria num outro horário, dando esta mesma aula, ministrando essa mesma aula de forma presencial no campus da UEL, e então eu teria várias testemunhas dessa anomalia de que o meu estojo voou para o teto, Então aí eu vou justamente fortalecendo as minhas razões para acreditar que esse fenômeno anômalo de fato ocorreu, porque geralmente eu não posso negar testemunhas de outras pessoas ou registro em uma câmera, Então, eu teria que negar muito, eu teria que negar o registro dos meus próprios olhos, Sendo que eu não tenho agora os meus sentidos perturbados por nenhum tipo de substância, eu dormi bem essa noite. Então, eu teria que negar que crenças que eu tenho nesse tipo de condição, geralmente são crenças nas quais eu posso acreditar, entende? Então, o fenômeno anômalo, ele tem que ser reconhecido justamente porque se eu não reconhecê-lo, eu estou negando várias outras crenças que eu tenho, como, por exemplo, a crença que eu tenho de que normalmente eu posso confiar nos meus sentidos nesse tipo de condição. Então, é claro, nós ainda não estamos falando do confiabilismo, que é um outro tipo de teoria epistemológica na qual eu pretendo entrar depois, Mas o coerentismo, ele também precisa assumir que eu tenho crenças sobre o funcionamento dos meus sentidos, eu tenho crenças sobre o que ocorre quando eu estou gravando um vídeo, quando eu estou operando qualquer tipo de equipamento que eu opere em um laboratório, fazendo experimentos de verdade, experimentos realmente
científicos, né? Então tem uma série de crenças que são de níveis superiores, uma série de crenças que são sim sobre a confiabilidade até de certos experimentos, que o coerentista, para ser coerente, não pode justamente negar, né? Então, se o coerentista simplesmente escolhe arbitrariamente tirar do seu sistema aquelas crenças que representariam anomalias, ele também teria um problema, ele também teria um problema de coerência. Por que eu aceito o que os meus olhos veem apenas quando isso convém, apenas quando isso confirma as leis gerais nas quais eu acredito? Por que eu simplesmente deixo de acreditar no resultado dos experimentos quando eu não posso explicá-los corretamente, quando eles não confirmam as minhas categorias mais amplas, quando eles não confirmam as teorias científicas nas quais eu acredito? Eu não posso simplesmente escolher aleatoriamente no que acreditar dentro do coerentismo, sob pena justamente de ser incoerente, né? De não agir de forma coerente. Então, as anomalias de fato precisam ser aceitas e elas são um problema para o coerentista, mas isso não quer dizer também que o coerentista jamais possa resolver esse problema alterando propriamente conceitos, teorias, né? Então, ele pode tanto resolver o problema alterando as suas teorias, de tal maneira que essas leis gerais se tornem leis mais precisas e adequadas com o resultado das experiências, dos experimentos, mas ele também, é claro, pode e deve tentar verificar se de fato é o caso daquele fenômeno em particular ter que ser aceito, né? Então é claro que pode ser que nós tenhamos algum problema que nós não saibamos quando nós temos uma suposta experiência desse tipo. Pode ser que eu tenha sido intoxicada sem que eu saiba, por exemplo, quando eu acho que vi o estojo sair voando. Então, existe a possibilidade de eu questionar essas crenças anômalas por elas mesmas, mas também existe a possibilidade de que o coerentista aceite esse fenômeno que é a princípio anômalo e que então modifique as teorias de tal maneira que elas consigam fornecer essa explanação para esse fenômeno, para que o fenômeno, uma vez que tenha uma explanação disponível para ele, deixe justamente de ser um fenômeno anômalo, uma anomalia. Então, o que eu quero aqui que fique claro para vocês é que anomalias são um problema para o coerentista. De uma forma ou de outra, ele precisa procurar tratar essas anomalias, porque quanto menor o número de anomalias, mais coerente o sistema e, portanto, melhor, mais bem justificadas estão as crenças que fazem parte desse sistema. Então, registrem isso, né? A crença está justificada sempre de forma holística, por fazer parte de um sistema da qual ela também participa enquanto justificação. Por isso que não existe a linearidade, né? A crença está justificada por estar nesse sistema, mas ao estar dentro do sistema, ela também desempenha um papel de justificação para as outras crenças, né? Então, uma teoria holística e uma teoria que não requer pura e simplesmente consistência lógica interna. Uma teoria que requer relações de explanação e que ficaria muito satisfeita se o ideal da ciência
unificada pudesse ser realizado, né? Então, basicamente, né, isso seria, assim, grosso modo, o coerentismo, e eu deixo para apresentar as críticas ao coerentismo, né, inclusive para que nós saibamos por que o Laurence Bonjour, afinal, passou a acreditar que tudo isso estava errado, né? Inclusive, eu tirei esse conteúdo da aula de hoje de um texto do Laurence Bonjour, chamado Os Elementos do Coerentismo. Eu coloco a referência do texto na descrição do vídeo. Então veja que eu usei aqui o Laurence Bonjour como um advogado do coerentismo para conseguir explicar a vocês da melhor maneira que eu fui capaz o que é o coerentismo, mas eu também vou usar o Bonjour agora numa outra fase do pensamento do Bonjour para tentar explicar para vocês por que o coerentismo não funciona, né? Qual foi a razão então do Bonjour ter feito a migração que eu mencionei em outro vídeo para o fundacionalismo. E aí, se o fundacionalismo e o coerentismo não funcionam, né, nós vamos precisar sair em busca de ainda outras alternativas, mas isso fica para os próximos capítulos, né? Por enquanto, nós ainda vamos nos deter um pouquinho aí no coerentismo no vídeo seguinte. Então eu fico por aqui por hoje, muito obrigada por terem ouvido esta aula e até a próxima.